O mistério, ó, 4 meses atrás, o mistério das pirâmides do Egito finalmente foi solucionado. Vamos ver se solucionou O mesmo. Antigo Egito sempre foi um lugar que intrigou a humanidade, pois sempre esteve rodeado de segredos e mistérios. E o que chama mais atenção, com certeza, sempre são as pirâmides, que são os túmulos dos faraós que governavam na época. Mas você sabia que essas construções podem estar guardando muito mais do que apenas múmias e tesouros? Lá existem câmaras secretas, armadilhas, caminhos que não levam para lugar nenhum e provavelmente mais segredos do que podemos imaginar. Então, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês o que tem dentro das pirâmides do Egito. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E Como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí se você gosta desse tema. E deixa logo no início para você não esquecer lá no final, demorou? E agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Faraó Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Múmia Molo. E mesmo quem não se interessa muito por histórias, com certeza já devem ter ouvido falar sobre as maravilhas e os segredos do Antigo Egito. E entre elas estão as grandes pirâmides do Egito, uma verdadeira obra de arte da engenharia. E até hoje, essas estruturas gigantescas intrigam historiadores e arqueólogos, E eu tanto também. pela forma como elas foram construídas, quanto pelos mistérios que elas escondem. Chega de introdução e vamos ver logo o que tem lá dentro. Por dentro das grandes pirâmides do Egito. Não sei se vocês sabem, mas as pirâmides do Egito Você esperou o ano inteiro por isso. Não. Ops, por isso também. Tem coisa... foram construídas para serem os túmulos de grandes faraós, um lugar para guardar seus corpos e suas riquezas. E que lugar, hein, galera? Olha o tamanho de uma pessoa comparada a essa pirâmide. E tudo isso porque o faraó era considerado como um ser sagrado, uma divindade aqui na Terra. Porém, alguns especialistas também acreditam que as pirâmides não eram só túmulos, eram também lugares para adorarem os seus deuses, como se fosse um templo, um tipo de santuário. Elas começaram a ser construídas entre 2630 a 2181 a.C. E lá na época da primeira dinastia, em 2950 a.C., antes Mano, parem pra pensar 2.950 anos antes de Cristo. Caralho, meu irmão, não consigo imaginar há muito tempo. mesmo das pirâmides serem construídas, as tumbas dos faraós eram esculpidas em rochas, em uma estrutura que ficou conhecida como mastabás. Esses mastabás já pareciam a base de uma pirâmide, mas se pareciam mais com quadrados do que com triângulos. Os caras ficavam mais pra debaixo da terra, ó. Entendi. Entendeu? Ficava... E tem gente que fica se achando melhor que o outro. No final todo mundo vai virar isso aí, pó. No final todo mundo vai virar pó. Não vai levar nada, não vai levar riqueza. O faraó colocava aí, ó. Tirou tudo, tá ligado? Ele não levou isso pro túmulo dele. Levou, na verdade, levou pro túmulo dele, mas, né? Morreu. Todo mundo morre. Então, fica falando aí, ó. Fica se achando demais. Ficava um quadradão ali, Todo mundo é mas igual, aí tinha tipo todo mundo é igual, um todo túnel mundo que vai- levava eles pra uma sala secreta, uma câmara aqui embaixo. Você acha que não é nada isso aí, né? É, só um quadrado, né? Né? E como já falamos, galera, a primeira tumba com um formato de pirâmide, né, triangular, com a ponta, só foi feita mesmo por volta de 2630 a.C. E foi feita pelo rei Djoser, o rei da terceira dinastia. Isso porque, como já dissemos, galera, tanto os faraós quanto a população acreditavam que esses faraós eram divindades, que viviam aqui na Terra para serem os mediadores entre Deus e as pessoas. Por isso então que depois que eles faleciam, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, que era conhecido como Ka, continuaria naquele corpo e necessitaria de cuidados especiais. E é por isso Caraca! então que eles Então era mais a crença tinham o dele. costume de transformar os corpos em múmias. Os cadáveres eram mumificados para continuarem ali, não serem desgastados com o tempo. E também para preservar alguns órgãos, como o intestino e fígado, eram retirados e colocados em um sarcófago Oh! que ficava lá junto com o corpo do faraó dentro da pirâmide. E além de tudo isso, outra coisa que era enterrada junto com o faraó eram todos os seus tesouros, alimentos e até mesmo móveis. Qualquer coisa de valor que pertencia ao faraó era enterrado junto a ele. E é por isso então que até hoje, algumas pirâmides guardam grandes riquezas. Então, para não serem saqueadas, precisavam ter várias armadilhas, túneis, caminhos e câmaras secretas. Tudo para dificultar ainda mais que algum tesouro fosse roubado. E aqueles que enterravam o faraó, que saberiam do caminho, ficavam presos lá dentro junto com o faraó. Para que assim Ô, ninguém louco! soubesse onde estaria o tesouro. E hoje, galera, existem cerca de 123 pirâmides catalogadas só no Egito. E as três pirâmides
mais famosas são as de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Que também são conhecidas como as pirâmides de Gizé, porque elas estão localizadas na península de Gizé. E agora então, vamos sair aqui do nosso Brasilzão e vamos para o Egito, lá na África. Mas precisamente dentro das pirâmides de Gizé. Bom, antes de tudo, vocês precisam saber que as 3 pirâmides de Gizé estão sendo protegidas e guardadas pela Esfinge. Um ser mitológico com um corpo de leão e a cabeça de um faraó. Mano, os caras... Que no caso é Olha isso, velho. Que estrutura. Eu preciso ver isso com meus olhos. Que doideira, meu irmão. Caraca, velho. Como é que os caras fizeram isso, doido? Que doideira, que doideira. uma gigantesca escultura. E das 3 pirâmides, a menor é a que guarda o corpo de Miquerinos, um faraó que reinou entre 2532 a Nossa! 2503 a.C. Ele era o filho de Quéfren. Que é isso que ele tava segurando ali? Ai, que susto. Ele era o filho de Quéfren e neto de Quéops. E essa sua pirâmide, que seria a menorzinha, tem 65 metros. Ô, seus doidos, eu tô falando que eu tenho que ver com meus olhos. É ir lá e ver, não ver na tela do computador. Vocês entenderam o que eu quis dizer? De altura e 105 metros na sua base. Não, Dentro dessa pirâmide, galera, existem corredores extremamente inclinados e também passagens falsas para despistarem os ladrões do verdadeiro túmulo, que é onde estão os tesouros. Mas infelizmente isso não adiantou muito, já que durante todos esses anos, praticamente todos os tesouros de lá já foram roubados. A galera Caraca, saqueou tudo, mano. velho. Não tem como não deixar, mano. E roubaram até os corpos, não. até os faraós, os múmias, mano. Levaram? Eu vi uma reportagem que, tipo, no Caraca, Egito que foram encontradas sacanagem. 200 múmias, mas só 2 foram encontradas dentro das pirâmides. O resto, tipo, foi encontrado por aí, tá ligado? Entendi. A galera já Pô, tinha tirado sacanagem. tudo. A segunda maior pirâmide do complexo é a pirâmide de Quéfren, que abrigou o corpo do faraó Quéfren e tem 143 metros de altura. E ele fez sua pirâmide 10 metros mais baixa do que a pirâmide do seu pai Quéops, como um sinal de respeito a ele. E essa, galera, a pirâmide de Quéops é a mais famosa e a maior pirâmide do mundo. Na verdade, também tem um assunto bem interessante que a gente pode mostrar depois, que foi encontrado, teoricamente, a maior pirâmide do mundo e teria o dobro de tamanho dessa, no meio do mato. Pirâmides de Bósnia. Mas foi feita pelo homem, não? Então é aí que a gente vai ter que mostrar no vídeo, se a galera quiser. Pula, meu irmão! Não acredito. Não acredito. Será-se? Será-se que é outra pirâmide? Mano. Não acredito. Pelo homem, não? Então é aí que a gente vai ter que mostrar no vídeo, se a galera quiser. Caraca! Vídeo sobre a maior pirâmide do mundo que foi encontrada. Tem algumas coisas que não foram explicadas até hoje. Energia no topo dela e tal. E essa pirâmide é o maior túmulo do mundo, pois possui 230 metros de largura na base e 174 metros de altura. O que equivale a mais ou menos um prédio de 50 andares, muito alto. Para fazer essa pirâmide foram necessários 2,3 milhões de blocos, de pedras que podem pesar entre 2 a 60 toneladas. Ela teria levado mais ou menos 20 anos para ser construída e contou com a força de 100 mil homens. E o que será então que existe de tão importante dentro dessa pirâmide? Bom, galera, como já falamos, os egípcios, os faraós, guardavam em suas tumbas todos os seus tesouros, porque eles acreditavam que teriam uma vida eterna. Então eles queriam ter essa vida eterna junto com seus pertences. Então, para confundir os saqueadores, dentro delas existem vários corredores que não levam a lugar nenhum. De novo ele tá falando isso? Ele falou isso umas 3 vezes já. Câmaras vazias e também armadilhas. No geral, as pirâmides Nossa, costumam ter 3 ele falou isso câmaras 3 no seu vezes já, interior. véi. Uma delas era a Câmara Real, que abrigava o túmulo do faraó. Uma câmara subterrânea, localizada em algum lugar debaixo da terra, e também uma câmara da rainha. Basicamente, essas 3 câmaras eram padrão das pirâmides. Mas não era só isso que havia lá dentro, já que o faraó, na hora da construção de sua pirâmide, poderia escolher o que ele queria que tivesse lá dentro. Então agora vamos começar pela entrada. E geralmente a entrada original da pirâmide fica na face norte do monumento. Tá. Porém, Preula. como já falamos, depois que o corpo do faraó é colocado lá dentro para descansar eternamente, essa entrada original é bloqueada com grandes blocos de pedra, para que assim ninguém consiga sair, muito menos entrar novamente. E por isso então que quando a porta principal for fechada, é necessário encontrar outras maneiras para entrar na pirâmide. E o que os pesquisadores e arqueólogos tentam encontrar é uma entrada que te leva para um lugar chamado a Grande Galeria. E essa Grande Galeria seria um corredor que te leva até a Câmara do Faraó. Só que é muito difícil encontrar
encontrar isso, já que você pode cair em várias armadilhas e entrar em caminhos que não vão para lugar nenhum. E sabe por que essas grandes galerias são chamadas assim? Porque, segundo os exploradores, o teto dessa galeria tem quase 9 metros de altura. Que é algo muito alto e incrível, ainda mais por estar dentro de uma pirâmide. E lá dentro da pirâmide, doideira galera, ela isso, funciona como véi. um verdadeiro labirinto, pois Olha existem vários isso! caminhos que te levam para lugares nenhum e também alguns caminhos que podem sim te levar para outras salas. Mano, os caras estão repetindo tudo que eles estão falando. Foi 8 minutos de vídeo, eles falaram a mesma coisa o vídeo inteiro. Salas secretas, como por exemplo uma que é chamada de câmara subterrânea. E até hoje esse cômodo é considerado como um grande mistério nas pirâmides, Vai falar que pois o até faraó hoje não foi descoberto enterrava para lá, que esse vai lugar falar de serve novo. ou se guardava algo importante. Mas segundo uma teoria, essa sala era construída para enganar os ladrões, De para eles novo? acharem que ali tinha um tesouro ainda maior, ainda mais valioso, Nossa! Só para levar eles mais longe da câmara do faraó. fazendo eles caírem assim em várias armadilhas. Raiva. E a outra sala e câmara secreta dentro da pirâmide é ah. a Câmara da Rainha. Porém, nenhuma esposa do faraó foi encontrada por lá. E essa câmara só ficou conhecida assim, pois alguns arqueólogos e exploradores acreditavam que aquela sala poderia ter sido construída para a esposa dos faraós. Mas nenhum indício comprovou que alguma soberana tivesse sido sepultada lá. E geralmente algumas rainhas tinham suas próprias pirâmides, que ficavam ao lado das pirâmides do faraó. E aí, galera, que especula-se que nessas salas poderiam ter qualquer coisa para armazenar os Parece objetos minha do mãe rei. explicando Como as se fosse coisas um pra mim. galpão, no caso, né? Pra poder ter mais espaço ali dentro da pirâmide. E sem dúvida, galera, a parte mais importante de todas as pirâmides é a sala chamada de Câmara do Rei. Ah, Que não, seria de o quarto novo ele onde tá ficaria falando a isso, múmia do velho. faraó. E também as suas riquezas mais íntimas e pessoais, De como novo? por exemplo as joias que ele usava, bens materiais e tudo de valor. Ô, gente, eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Eles estão falando a mesma coisa o vídeo inteiro ou é impressão minha? Porque eu assisti outro vídeo. Me fala. Não, eu não tô doida, não. Mano, eles estão falando a mesma coisa. E também véi, coisas então- que ele mais gostava. Outra coisa que foi encontrada no interior da pirâmide de Quéops foram 2 canais de ventilação. Mas pra que teriam 2 canais de ventilação no interior das pirâmides, já que as múmias nem respiram? Pelo menos eu acho, né? Bom, galera, para os egípcios isso era necessário para assim orientar a alma do faraó na hora de subir para o céu. Imagina, tadinha, ela vai pro céu, tá travada lá. Ai, o que eu faço? Entendeu? Aí tinha um... Um buraquinho pro fantasma sair Que fora. errado. Que E errado, galera, por cara. incrível que pareça, um desses canais de ventilação estava alinhado com a estrela polar. Olha isso. Olha isso, que doideira. Olha isso, que doideira. Isso aqui eu acho doideira. Porque os caras construíram... Mano, doideira. Também conhecida como a Estrela do Norte. E o outro canal de ventilação estava apontado para a constelação de Órion. E além de tudo que contamos, foi Que encontrado doideira. um túnel bem pequeno de 20 centímetros por 20 centímetros. E por ser bem pequeno, não era qualquer pessoa, ou na verdade ninguém, né, conseguia entrar e acessar o túnel para saber até onde ele chegava e se no final poderia ter alguma coisa. Esse túnel estava bloqueado com várias pedras. E no ano de 1993, com a ajuda de um robô, conseguiram acessar esse túnel. Lá dentro eles encontraram um tipo de parafuso de metal enfiado na parede. Isso, galera, há mais de 4.000 anos atrás, hein? Porém, parecia que ali dentro havia mais coisas escondidas. E recentemente um outro robô conseguiu entrar em um outro túnel. Uma universidade do Reino Unido desenvolveu esse robô apenas para acessar essa área da pirâmide, que depois de explorar um lugar nunca visto antes, encontrou alguns achados únicos. O robozinho encontrou hieróglifos de 4.500 anos atrás, Tá que preula. estava escrito com uma tinta vermelha. E até então não se sabe ao certo o que esse parafuso de metal que eles encontraram na parede e também esses desenhos e escritas significavam. Alguns acreditam que poderia ser apenas um luxo, uma decoração, já que os faraós não poupavam esbanjar as suas riquezas e também gostavam de decorar tudo o que possível. Sem contar também, galera, que dentro das pirâmides já foram encontrados barcos. Que mesmo, isso? barcos no meio do Egito. Inclusive, um desses barcos estava quase que totalmente conservado, quando foi encontrado em 1954 pelo arqueólogo Kamal El-Malak. O barco tinha 43 metros de comprimento e, segundo alguns pesquisadores, serviu para levar o corpo de Quéops até ali dentro. E com certeza esses barcos também foram enterrados na pirâmide, pois eram itens valiosos dos faraós, e que com certeza eles gostariam de usar esses itens após a morte. Por isso, tem que estar dentro da pirâmide. Guardadinha com ele, né, até o final. E outra coisa também que foi descoberta é que, graças ao seu formato triangular, pontudo, As pirâmides conseguem concentrar ondas eletromagnéticas na sua base e também nas suas salas. E Coisa do demônio. segundo alguns testes e investigações, essas pirâmides conseguem interagir com outros tipos de ondas. como se de alguma maneira ela pudesse absorver
absorver a energia do Sol, ou até mesmo uma antena receptora para comunicar com seres de outros planetas. E agora mais recente, em 2017, foi encontrado mais um novo mistério. Vocês se lembram daquele lugar chamado a Grande Galeria, que era um lugar que levava para o túmulo do faraó, que tinha 9 metros e tal? Pois então, bem acima desse lugar, os cientistas do projeto Scan Pyramids descobriram um grande espaço vazio dentro da pirâmide. O lugar, galera, tem 30 metros de comprimento e está localizado acima da Grande Galeria. E tem quase também a mesma altura da Grande Galeria. Essa cavidade é tão Caramba. grande como um avião que cabe 200 passageiros. E ela estaria localizada bem ali, no meio da pirâmide. E não é de hoje que existem teorias que dizem que lá dentro da pirâmide não existem apenas aquelas 3 câmaras secretas que contamos. Existem várias outras que ainda não foram encontradas. E também com um propósito desconhecido. Como, por exemplo, essa sala gigantesca aí. E o grande problema dessa sala é que não encontraram nenhum caminho para chegar até ela. E sabe como eles estão estudando esse local para descobrir o que tem lá dentro? Através de uma técnica chamada de muografia, uma mesma técnica que é usada para estudar vulcões, já que não é possível entrar em vulcões. Essa técnica utiliza partículas cósmicas conhecidas como muon, que muda de trajetória quando penetra uma pedra ou atravessa o ar. Então, tipo assim, Nossa! ela foi atravessando a pedra, do nada atravessou o ar e teve um desvio. Você fala, eita, mano, Tem alguma coisa ali, tem um tem espaço um ali espaço dentro. vazio. Aí os caras foi entendendo o tamanho e tal. E é com essa técnica que os pesquisadores conseguem detectar se existe algum vazio dentro de estruturas sólidas que eles não podem entrar. E foi dessa maneira então que eles encontraram essa sala gigantesca, mas Ô, que até louco, hoje véi. ninguém conseguiu entrar. E é por isso então que se foi descoberto alguns lugares dentro da pirâmide que não é possível acessar de maneira alguma. Imagina quantos outros segredos e câmaras secretas que podem existir dentro da pirâmide. E esses, galera, foram alguns dos segredos que foram encontrados lá nas pirâmides de Gizé. Mas você acha que é apenas isso? É claro que não, né, galera?